O gerente do hotel ligou e disse: Senhora, seu marido fez check-in ontem em seu nome com uma jovem. Seu filho me pediu para manter segredo. Respondi tremendo: Impossível. Ele está aqui, cuidando dos netos. A voz dele ficou tensa. Venha imediatamente à recepção. O que descobrimos é pior do que você imagina. Quando cheguei ao hotel e vi as imagens das câmeras de segurança, meu sangue congelou. Não era apenas traição. Era algo muito mais sombrio. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena, tenho 58 anos e até aquela manhã de setembro eu acreditava conhecer perfeitamente a vida que havia construído. 28 anos de casamento com Daniel, 2 filhos já adultos, uma casa confortável no interior de São Paulo e a rotina previsível de quem trabalhou a vida inteira como contadora e finalmente se aposentou. Achava que merecia aquela paz. Achava que havia chegado minha hora de descansar. Naquela quinta-feira, Daniel me ligou dizendo que precisava viajar a trabalho para São Paulo capital, resolver uns problemas com a empresa de consultoria dele. Nada de novo. Ele sempre viajava. Volto no domingo à noite, amor. O Felipe vai passar o fim de semana aí com as crianças. Você não vai ficar sozinha. Disse com aquela voz calma que eu conhecia tão bem. Felipe era nosso filho mais velho, pai de 2 meninas lindas de 6 e 8 anos. Aproveita para descansar um pouco, Elô. Você anda cansada. Eu realmente estava cansada. As gêmeas eram um furacão. E mesmo adorando ser avó, cuidar delas sozinha me esgotava. Mas era bom sentir-me útil, sabe? Depois que me aposentei, às vezes eu me pegava pensando se ainda tinha algum propósito. Daniel trabalhava tanto, viajava tanto, e eu ficava ali, regando plantas, fazendo comida, esperando. Esperando o quê? Nem eu sabia mais. Na sexta-feira de manhã, Felipe chegou cedo com as meninas. Abraços, beijos, aquela correria gostosa de criança invadindo a casa. Ele parecia meio estranho, nervoso, mexendo no celular o tempo todo. Tudo bem, filho? Perguntei. Tudo, mãe. Só uns problemas no trabalho. Aceitei a resposta. Sempre aceitei as respostas que me davam, sem questionar muito. Era meu jeito de manter a harmonia. O dia passou devagar, entre brincadeiras no quintal, desenhos animados e uma tentativa frustrada de fazer as meninas comerem legumes no almoço. À tarde, enquanto elas tiravam uma soneca, sentei na varanda com uma xícara de café. O celular tocou. Número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Dona Helena Martins? A voz era masculina, formal, mas havia algo nela que me deixou alerta. Sim, sou eu. Aqui é Roberto Andrade, gerente do Hotel Millennium em São Paulo. A senhora poderia confirmar se fez check-in aqui ontem à tarde? Meu coração deu um salto estranho. Check-in? Não, deve haver algum engano. Estou em casa, em Campinas. Houve uma pausa. Um silêncio pesado que fez minha mão apertar o telefone com mais força. Dona Helena, preciso ser direto com a senhora. Seu marido, Daniel Martins, fez check-in ontem em nosso hotel usando seus documentos. Ele está acompanhado de uma jovem. E... Ele hesitou. Seu filho Felipe me ligou há 2 horas, pedindo que eu não entrasse em contato com a senhora. Ofereceu uma quantia considerável de dinheiro. O mundo parou. Literalmente parou. O barulho dos pássaros sumiu. O vento parou de soprar. Até meu coração parecia ter congelado dentro do peito. Isso é impossível, consegui dizer, minha voz saindo fina, distante. Meu marido está em São Paulo a trabalho, sim, mas meu filho está aqui comigo, com as netas dele. Ele não teria motivo para... Dona Helena, o gerente me interrompeu, e havia algo na voz dele que me assustou de verdade. Por favor, dirija-se imediatamente à recepção do hotel. O que está acontecendo aqui não é apenas uma traição. É algo muito mais grave. A senhora precisa ver com os próprios olhos.
Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone. Mas grave? O que você quer dizer? Não posso explicar por telefone, mas envolve falsificação de documentos, senhora, e há câmeras de segurança. Por favor, venha o quanto antes. Estou fazendo isso porque há 10 anos a senhora me ajudou quando eu estava começando no hotel, lembra? Quando houve aquele problema com a auditoria e a senhora, como contadora, me orientou sem cobrar nada. Eu nunca esqueci. Não posso ficar em silêncio vendo o que está acontecendo. Eu me lembrava vagamente. Um rapaz jovem, desesperado, que me procurou por indicação de alguém. Ajudei porque sempre ajudei as pessoas. Nunca esperei nada em troca. Roberto, minha voz estava quebrando. Me diz uma coisa, meu filho, ele está aí também? Sim, senhora. Ele está no estacionamento há mais de 1 hora, esperando. Desliguei o telefone e fiquei ali, paralisada na cadeira da varanda, com a xícara de café esfriando nas minhas mãos. Minha mente era um turbilhão. Daniel, Felipe, uma jovem, documentos falsos. Nada fazia sentido, mas ao mesmo tempo, de uma forma horrível e doentia, tudo começava a fazer sentido. As viagens constantes de Daniel. A insistência de Felipe em vir passar o fim de semana justamente agora. O jeito nervoso dele mexendo no celular. Eu não estava cuidando das netas por bondade deles. Eu estava sendo usada como álibi. Levantei devagar, as pernas bambas. Entrei na casa, olhei para a sala onde as meninas ainda dormiam, inocentes e alheias a tudo. Felipe estava no quarto de hóspedes, provavelmente dormindo também. Ou fingindo dormir enquanto esperava alguma notícia de São Paulo. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saí sem fazer barulho. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Voltei logo. Emergência. Não consegui escrever mais nada. Não sabia o que escrever. A viagem até São Paulo foi um borrão. Não me lembro de ter prestado atenção no trânsito, nas placas, em nada. Minha cabeça martelava com perguntas. O que Daniel estava fazendo? Por que usar meus documentos? Quem era aquela mulher? E Felipe, meu filho, meu primogênito, em quem eu confiava cegamente, estava encobrindo tudo. Quando estacionei em frente ao Hotel Millennium, minhas mãos ainda tremiam. Era um hotel caro, sofisticado, o tipo de lugar que Daniel sempre dizia ser desperdício de dinheiro. Mas ali estava ele, hospedado com outra mulher, usando meu nome. Roberto me esperava na entrada dos fundos, longe dos olhos curiosos. Era um homem de uns 40 anos, de terno impecável, mas com olhos preocupados. Dona Helena, obrigado por vir tão rápido. Me mostra, falei direto, sem rodeios. Me mostra o que está acontecendo. Ele me levou por corredores de serviço até uma sala pequena, cheia de monitores. A sala de segurança. Antes de tudo, preciso que a senhora veja isto. Ele apertou alguns botões, e uma imagem apareceu na tela. Era a recepção do hotel, gravação de ontem. Lá estava Daniel, meu marido, em pé no balcão, sorrindo. Ao lado dele, uma jovem. Não consegui ver o rosto dela direito porque estava de costas, mas o que vi foi o suficiente para me tirar o fôlego. Ela estava usando meu casaco. Aquele casaco bege de lã que eu guardava no armário do quarto, meu preferido. E não era só isso. Ela tinha cabelos grisalhos, cortados do mesmo jeito que os meus, do mesmo comprimento. Ela era da minha altura, da minha estrutura física. Continue assistindo, Roberto disse baixinho. Daniel entregou documentos ao recepcionista. Não consegui ouvir o áudio, mas vi quando o rapaz digitou algo no computador e devolveu os papéis. Daniel assinou algo. A mulher permaneceu de costas o tempo todo, o rosto sempre escondido. Ele fez check-in como sendo a senhora, Roberto explicou. Usou uma cópia do seu RG e do seu CPF. A moça com ele se apresentou como Helena Martins. Nosso recepcionista não desconfiou porque ela realmente parece com a senhora, pelo menos de longe. Senti minha garganta fechar. E meu filho? Roberto trocou a imagem. Outra câmera, agora do estacionamento. E lá estava Felipe, dentro do carro dele, ao telefone. A gravação tinha horário,
Hoje, 2 horas atrás. Logo depois, a imagem mostrou Felipe saindo do carro e entrando no hotel pela entrada lateral. Ele me procurou pessoalmente, Roberto disse. Ofereceu R$ 20.000 para que eu apagasse as gravações das câmeras e não entrasse em contato com a senhora. Disse que era uma surpresa de aniversário, que o pai estava planejando algo especial. Mas eu conheço as leis, dona Helena, e conheço pessoas. Aquilo não era uma surpresa inocente. R$ 20.000. Meu filho tinha R$ 20.000 para subornar alguém, mas há 3 meses me pediu dinheiro emprestado para pagar o condomínio. Onde eles estão agora? Consegui perguntar. Suíte 1204. 12º andar. Respirei fundo. Quero subir. Dona Helena, quero subir, repeti, e minha voz saiu com uma firmeza que eu nem sabia que tinha. Agora. Roberto hesitou, mas acabou concordando. Vou com a senhora. E Dona Helena, há mais uma coisa que precisa saber antes de subirmos. Olhei para ele, meu coração já tão pesado que achei impossível caber mais alguma coisa. O quê? Ele mexeu novamente no computador e abriu outra gravação. Desta vez, era de uma câmera interna, posicionada no corredor do 12º andar. A imagem mostrava Daniel e a mulher entrando na suíte, mas não estavam sozinhos. Havia um terceiro homem com eles, carregando uma pasta de couro. Reconhece este homem? Roberto perguntou. Olhei mais de perto e meu estômago revirou. É o Silvio Teixeira. Ele era o advogado da família, cuidava dos nossos contratos, documentos, essas coisas. Ele entrou na suíte há cerca de 1 hora e ainda está lá, junto com seu marido e a mulher. Um advogado. Daniel, uma impostora e um advogado trancados numa suíte de hotel. O que eles estavam fazendo? Minha mente correu por todas as possibilidades, cada uma mais assustadora que a outra. Documentos, murmurei, sentindo o sangue sumir do meu rosto. Eles estão assinando documentos. Roberto assentiu devagar. É o que eu pensei também. E se essa mulher está se passando por senhora, usando sua identidade? Não deixei ele terminar. Já estava indo em direção à porta. Me leva até lá, agora. Subimos pelo elevador de serviço. Roberto usou sua chave mestra para acessar o 12º andar. O corredor era silencioso, elegante, com carpete grosso que abafava nossos passos. Paramos em frente à porta 1204. Eu podia ouvir vozes lá dentro, abafadas, mas reconheci imediatamente a risada de Daniel. Aquela risada que eu amava, que me acalmava nos dias difíceis, agora me soava como veneno. Quer que eu bata? Roberto perguntou baixinho. Balancei a cabeça. Usa a chave. Quero entrar sem avisar. Ele olhou para mim com uma mistura de admiração e preocupação, mas obedeceu. O clique da fechadura foi quase imperceptível. Roberto empurrou a porta devagar e entramos. A suíte era enorme, luxuosa, com uma sala de estar que dava para um quarto separado. Daniel estava sentado em uma poltrona, taça de vinho na mão, completamente relaxado. A mulher estava sentada à mesa, de costas para a porta, debruçada sobre papéis espalhados. E Silvio, o advogado, estava em pé ao lado dela, apontando algo nos documentos com uma caneta. Ninguém nos ouviu entrar. Fiquei ali parada por alguns segundos, absorvendo a cena. Era surreal. Como se eu tivesse entrado em outra dimensão, onde meu marido de 28 anos traía não apenas com o corpo, mas com a minha própria identidade. Então, com a voz mais calma que consegui reunir, falei: Olá, Daniel. O efeito foi instantâneo. Daniel engasgou com o vinho e se levantou de um pulo, derrubando a taça no chão. O barulho do cristal se estilhaçando ecoou pela sala. Silvio ficou pálido, congelado com a caneta no ar. E a mulher? Ela se virou lentamente. Quando vi o rosto dela, quase desabei. Era uma versão mais jovem de mim, não idêntica, mas assustadoramente parecida. Mesma estrutura óssea, mesmo formato de rosto, mesma cor de olhos. Ela tinha uns 30 e poucos anos,
e usava uma peruca grisalha que imitava perfeitamente meu cabelo. Até a maquiagem era discreta, do jeito que eu sempre usei. Helena, Daniel sussurrou, e pela primeira vez em 28 anos vi medo genuíno nos olhos dele. O que? Como você? Como eu descobri? Completei a frase, entrando mais na sala. Roberto ficou perto da porta, em silêncio. Alguém ainda tem consciência neste mundo, Daniel. Alguém que você não conseguiu comprar. Olhei para Silvio, que havia recuado até a parede, a pasta apertada contra o peito. Você, Silvio, quantos anos me representou como advogada? 10, 12. E agora está aqui, fazendo o que exatamente? Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Então olhei para a mulher, que me encarava com uma mistura de vergonha e desafio. E você? Quanto te pagaram para se vestir como eu? Para fingir ser eu? Ela baixou os olhos, mas não respondeu. Foi Daniel quem falou, recuperando um pouco da compostura. Helena, deixa eu explicar. Não é o que você está pensando. Não é? Caminhei até a mesa e peguei um dos papéis. Minhas mãos tremiam, mas forcei os olhos a focarem nas letras. E o que li me fez o chão sumir debaixo dos pés. Era uma procuração. Uma procuração geral e irrevogável, dando plenos poderes a Daniel sobre todos os meus bens. Minha parte da casa, minha aposentadoria, minha conta bancária onde guardava as economias de anos, tudo. E ali embaixo, uma assinatura. Minha assinatura. Ou melhor, uma imitação perfeita dela. Olhei para a mulher. Você estava treinando minha assinatura. Ela ainda não respondeu, mas vi a caneta e vários rascunhos espalhados na mesa. Tentativas de copiar minha letra. Algumas muito boas, quase perfeitas. Quanto? Perguntei, minha voz agora saindo mais dura. Quanto meu marido te pagou para roubar minha identidade? 50 mil, ela respondeu baixinho, a primeira vez que ouvi a sua voz. Era diferente da minha, mais fina. Ele disse que era só para assinar uns papéis, que você estava doente e não conseguia vir pessoalmente. Doente, repeti, e uma risada amarga escapou dos meus lábios. E você acreditou? Ela encolheu os ombros. Precisava do dinheiro. Me virei para Daniel, que agora tentava recuperar algum controle da situação. Então é isso? 28 anos de casamento e você me rouba? Falsifica documentos, contrata uma sósia, suborna nosso próprio filho para me manter longe? Não é roubo, ele disse, e a audácia dele me deixou sem palavras. É nosso dinheiro, Helena. Nosso. Eu só estava facilitando as coisas, reorganizando os bens. Você nem se importa com essas coisas, nunca se importou. Sempre deixou tudo na minha mão mesmo. Facilitando? Senti a raiva crescer dentro de mim, quente e brutal. Você chama de facilitar forjar minha assinatura, me enganar, usar meu próprio filho como cúmplice? Daniel deu um passo na minha direção, as mãos estendidas num gesto apaziguador que me deu nojo. Elô, amor, você está exagerando. Olha, eu sei que parece ruim, mas juro que era só para... Não me toca, cortei recuando. Não encosta em mim. Ele parou confuso. Acho que pela primeira vez desde que nos conhecemos, Daniel percebeu que não tinha mais controle sobre mim. Que eu não era mais aquela mulher que aceitava tudo calada, que confiava cegamente, que colocava a paz familiar acima da própria dignidade. Me virei para Silvio. Você sabe que isso é crime, né? Falsificação de documento particular, estelionato. Pode dar quantos anos, Silvio? 3? 4? O advogado finalmente encontrou a voz. Helena, Foi o Daniel quem me procurou. Disse que você tinha concordado, mas estava com problemas de saúde e não podia vir assinar pessoalmente. Eu não sabia que... Mentira, interrompi. Você é advogado há tempo suficiente para saber que nenhuma procuração pode ser assinada por terceiros, por mais parecido que seja. Você sabia exatamente o que estava fazendo e cobrou por isso, tenho certeza. Silvio não negou.
Só apertou mais a pasta contra o peito, como se aquilo pudesse protegê-lo. Peguei todos os papéis da mesa, incluindo os rascunhos da minha assinatura. Roberto! Chamei, sem tirar os olhos de Daniel. Chama a polícia. Helena, não! Daniel avançou, mas Roberto se colocou entre nós, a postura firme. Não se aproxime dela, o gerente disse, com uma autoridade que não esperava. Você não vai fazer isso, Daniel insistiu, agora com a voz mais alta, desesperada. Pensa nos meninos, nas netas, pensa no escândalo. Você quer que eles cresçam sabendo que a avó colocou o avô e o pai na cadeia? Foi essa frase que me quebrou por completo. Não de tristeza, mas de uma clareza brutal. Durante anos, fui controlada por esse tipo de chantagem emocional. Pensa nos meninos, pensa na família, não faz escândalo. Sempre eu tendo que engolir, sempre eu tendo que perdoar, sempre eu sendo a que sacrificava tudo pela paz. Sabe de uma coisa, Daniel? Falei, minha voz saindo estranhamente calma. Eu penso sim nas meninas. E é exatamente por elas que vou fazer isso. Porque não quero que cresçam achando que é normal um homem roubar da própria esposa. Não quero que aprendam que mulher tem que abaixar a cabeça e aceitar ser enganada em silêncio. Peguei meu celular e disquei 190 eu mesma. A polícia chegou em 20 minutos. 2 policiais militares primeiro, depois uma viatura da Polícia Civil. Roberto havia me levado de volta para a sala de segurança, enquanto Daniel, Silvio e a mulher permaneciam na suíte, sob vigilância de um funcionário do hotel. Eu não queria mais olhar para eles. Não naquele momento. Dei meu depoimento sentada naquela sala fria, cercada de monitores. Minha voz estava firme, as mãos não tremiam mais. Mostrei os documentos falsos, as gravações das câmeras, expliquei tudo com uma clareza que me surpreendeu. A delegada responsável, uma mulher de uns 40 anos, chamada Doutora Patrícia, ouvia atentamente, fazendo anotações. A senhora tem cópias dos documentos originais? Para comprovar a falsificação? Ela perguntou. Tenho tudo no meu celular. Fotografias dos meus documentos, extratos bancários, tudo. Sempre fui organizada com essas coisas. Irônico, pensando agora. Aquela mesma organização que Daniel sempre elogiou estava sendo usada contra ele. Doutora Patrícia assentiu. Vou precisar que a senhora vá até a delegacia prestar um depoimento formal, mas posso adiantar que temos elementos suficientes para pelo menos 3 crimes aqui: falsificação de documento particular, estelionato e formação de quadrilha. Quadrilha? Repeti. 3 ou mais pessoas planejando e executando um crime. Seu marido, o advogado e a moça que se passou pela senhora. Seu filho também pode ser indiciado como cúmplice, se ficar provado que ele sabia de tudo e tentou acobertar. Felipe. Meu filho. A dor que senti ao ouvir isso foi diferente da raiva que sentia por Daniel. Era mais profunda, mais dilacerante. Uma mãe sempre espera que o marido possa falhar. Mas um filho? Seu próprio filho te trair? Ele está em Campinas agora, informei, minha voz falhando pela primeira vez. Com as filhas dele, minhas netas, na minha casa. Doutora Patrícia me olhou com uma gentileza que quase me fez desabar. Vamos precisar conversar com ele também. Mas por enquanto, vamos focar no flagrante aqui. Quando os policiais subiram para buscar Daniel e os outros, pedi a Roberto que me levasse para uma sala diferente. Não queria estar lá quando eles descessem. Não queria ver o rosto de Daniel algemado, não porque sentisse pena, mas porque tinha medo de fraquejar, de ceder àquele instinto antigo de proteger, de minimizar, de perdoar. Fiquei em uma pequena sala de reuniões do hotel, sozinha com meus pensamentos. Peguei o celular e vi que tinha 15 ligações perdidas de Felipe. 15. Ele devia estar desesperado, sabendo que algo deu errado. Pensei em atender, em ouvir o que ele tinha a dizer. Mas o que ele poderia dizer que justificasse, que explicasse? Em vez disso, liguei para minha irmã, Beatriz. Ela morava em Belo Horizonte e éramos próximas, falávamos quase todos os dias. Quando ela atendeu, bastou ouvir minha voz para saber que algo estava muito errado. Elô? O que aconteceu? E então,
Pela primeira vez desde que recebi aquela ligação do Roberto, desabei. Contei tudo, entre soluços, enquanto Beatriz, do outro lado da linha, alternava entre choque, raiva e palavrões que eu nem sabia que ela conhecia. Esse filho da mãe, ela cuspiu, falando de Daniel. Eu sempre desconfiei dele, sempre. Ele sempre foi controlador demais, convencido demais. E o Felipe? O Felipe também estava nisso? Tentou subornar o gerente do hotel para manter segredo. Confirmei, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. Eu vou aí. Pego um voo agora e vou aí. Não precisa, Bia. Eu estou bem. Bem uma pinóia. Você está sozinha, lidando com isso tudo. Vou sim. E Helena? Sua voz ficou mais suave. Você fez a coisa certa. Não sei se eu teria coragem, mas você fez. Depois que desliguei, fiquei ali sentada, olhando para o celular. As ligações de Felipe continuavam entrando. Na 17ª tentativa, atendi. Mãe! A voz dele veio desesperada, quase gritando. Mãe, pelo amor de Deus, onde você está? O que aconteceu? O pai me ligou, disse que você apareceu no hotel e chamou a polícia. Isso é verdade? É verdade, respondi, minha voz saindo gelada de um jeito que eu mesma não reconheci. Mãe, você enlouqueceu? O pai está sendo preso. O Silvio também. Por quê? O que deu em você? O que deu em mim? Senti a raiva voltar, fervendo. Seu pai tentou roubar tudo de mim, Felipe. Forjou minha assinatura. Contratou uma mulher para se passar por mim. Estava transferindo todos os meus bens para o nome dele. E você? Você sabia de tudo. Silêncio do outro lado. Um silêncio que confirmou tudo. Felipe? Insisti. Você sabia? Mãe, não era bem assim. O pai disse que era só uma reorganização dos bens, que você ia concordar de qualquer jeito quando soubesse. Era só para facilitar, para evitar burocracia. Eu não sabia que... Você ofereceu 20 mil reais para um funcionário do hotel a pagar as provas, Felipe. 20 mil. E ainda tem coragem de dizer que não sabia? Foi o pai quem me pediu. Ele disse que você ia surtar à toa, que era melhor manter segredo até tudo estar resolvido. Eu só estava tentando evitar um conflito desnecessário. Conflito desnecessário, repeti, quase rindo da absurdidade. Seu pai roubando minha identidade, meu dinheiro, minha vida, e você acha que o conflito é desnecessário? Mãe, para com isso. Você está exagerando. É seu marido. Pelo amor de Deus, vocês estão juntos há quase 30 anos. Não pode simplesmente mandar prender o homem por causa de um mal-entendido. Um mal-entendido? Minha voz subiu, e não me importei. Escuta bem, Felipe, porque vou falar isso só uma vez. O que seu pai fez é crime. Crime mesmo, previsto no Código Penal, com anos de cadeia. E você foi cúmplice. A polícia vai querer falar com você também. Ouvi ele respirar fundo do outro lado, tentando se controlar. A senhora está cometendo um erro gigantesco. Isso vai destruir nossa família. Não fui eu quem destruiu o filho. Foi você e seu pai quando decidiram que eu era boba o suficiente para ser roubada na cara dura. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam de novo, mas era uma tremor diferente. Era raiva misturada com dor, com decepção, com uma sensação de perda tão profunda que parecia um buraco no peito. Meu casamento tinha acabado. Isso eu sabia. Não havia volta. Mas perder meu filho também era um preço que eu não estava certa de que conseguiria pagar. Doutora Patrícia bateu na porta e entrou. Dona Helena, eles já foram encaminhados para a delegacia. Preciso que a senhora me acompanhe para formalizar o boletim de ocorrência e dar seu depoimento completo. Vai demorar algumas horas. Levantei, peguei minha bolsa. E as meninas? Minhas netas estão sozinhas com o Felipe em casa. Vou mandar uma viatura até lá também. Não para prender seu filho ainda, mas para tomar o depoimento dele. Se quiser, posso pedir para uma assistente social acompanhar, para garantir que as crianças fiquem bem. Assenti, grata. Pelo menos as meninas estariam protegidas de presenciar mais essa loucura.
Saí do hotel pela entrada principal desta vez. Não tinha mais nada a esconder, nada a envergonhar. Daniel é que estava sendo colocado dentro de uma viatura policial, algemado, sob os olhares curiosos de hóspedes e funcionários. Quando passei por ele, nossos olhos se encontraram por um breve segundo. Ele tentou dizer algo, mas desviei o olhar e continuei andando. Não queria mais ouvir a voz dele. Não queria mais ouvir promessas, desculpas, manipulações. Aquele homem com quem dividi quase 3 décadas da minha vida era um estranho. Talvez sempre tenha sido, e eu simplesmente escolhi não ver. Na delegacia, o processo foi longo e exaustivo. Respondi a dezenas de perguntas, assinei papéis, ouvi termos jurídicos que mal compreendia. Beatriz chegou por volta das 10 da noite, vinda direto do aeroporto, e sentou ao meu lado enquanto eu terminava o depoimento. Acabou? Ela perguntou quando finalmente saímos. Por hoje sim, mas doutora Patrícia disse que isso é só o começo. Vai ter audiência, vai ter investigação completa, pode demorar meses. Beatriz me abraçou ali mesmo, na frente da delegacia, sob a luz fria dos postes. Você não vai passar por isso sozinha. Prometo. Voltamos para Campinas juntas, dirigindo em silêncio na maior parte do tempo. Quando chegamos em casa, era quase meia-noite. As luzes estavam acesas. Felipe ainda estava lá, sentado na sala, com as meninas dormindo no sofá, abraçadas nele. Quando me viu, ele levantou devagar, com cuidado para não acordar as crianças. Seu rosto estava inchado, como se tivesse chorado. Mãe. Não, cortei, antes que ele pudesse continuar. Pega as meninas e vai embora, Felipe. Não quero você aqui hoje. Mãe, por favor, me deixa explicar. Não há nada para explicar. Vai embora. Beatriz se colocou ao meu lado, os braços cruzados, numa postura protetora. Felipe olhou para mim, depois para a irmã dela, e percebeu que não tinha escolha. Pegou as meninas no colo, ainda dormindo, e saiu sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, desabei no sofá e chorei. Chorei por tudo que havia perdido, pela vida que pensei ter e que se revelou uma mentira, pela traição de pessoas que eu amava mais que a mim mesma. Beatriz sentou ao meu lado e segurou minha mão, em silêncio. Não havia palavras para aquilo. Só a dor, crua e devastadora, de perceber que a família que construí durante toda a minha vida adulta tinha sido erguida em terreno falso. Acordei no dia seguinte com os olhos inchados e a cabeça latejando. Beatriz já estava acordada, fazendo café na cozinha. O cheiro me trouxe de volta à realidade. Meu marido estava preso, meu filho era cúmplice de um crime, e eu estava sozinha naquela casa grande demais. Dormiu alguma coisa? Bia perguntou quando entrei na cozinha, entregando-me uma xícara fumegante. Mais ou menos. Na verdade, quase nada. Passara a noite inteira revirando tudo na cabeça, tentando encontrar os sinais que perdi, as pistas que ignorei. Quantas vezes Daniel me disse que eu não precisava me preocupar com dinheiro, que ele cuidava de tudo. Quantas vezes assinei papéis sem ler direito porque confiava nele. Meu celular não parou de tocar. Mensagens de Felipe, de Daniel, que aparentemente tinha direito a uma ligação, de amigos que já tinham ouvido falar do escândalo. Ignorei quase todas, exceto uma da doutora Patrícia, marcando uma reunião para segunda-feira na delegacia. Você precisa arrumar um advogado, Beatriz disse, sentando ao meu lado. Um bom. Isso vai virar um processo grande, Elô. Ela estava certa. Daniel não ia simplesmente aceitar a prisão e as acusações. Ele lutaria, usaria todos os recursos que tivesse. E eu precisava estar preparada. Liguei para Marta, uma antiga colega de trabalho que agora era advogada criminalista. Expliquei a situação rapidamente, e ela concordou em me representar. Vou precisar de todos os documentos, Helena. Tudo o que você tiver sobre os bens, as contas, o casamento. Quanto mais informação, melhor. Passei o sábado inteiro organizando papéis. Abri o escritório de Daniel, que sempre foi território proibido para mim. Não mexe nas minhas coisas, amor. Está tudo organizado do meu jeito.
E comecei a revirar gavetas, armários, pastas. O que encontrei me deixou sem ar. Não eram só documentos do que ele tentou fazer agora. Eram anos de manipulação financeira. Transferências da minha conta para contas que eu nem sabia que existiam. Empréstimos feitos em meu nome sem minha autorização. Investimentos arriscados com o meu dinheiro, que ele escondeu quando deram errado. Beatriz, chamei, minha voz saindo trêmula. Vem ver isso. Ela veio correndo e ficou ao meu lado enquanto eu mostrava papel após papel. Meu Deus, Elô, isso está acontecendo há anos. Eu fui tão idiota, murmurei, sentindo as lágrimas voltarem. Como eu não vi? Como deixei isso acontecer? Você confiou, Beatriz disse, segurando meu rosto com as duas mãos. Você confiou na pessoa errada, mas isso não te faz idiota, te faz humana, e agora você está fazendo a coisa certa. Fotografei tudo, cada documento, cada extrato, cada comprovante. Mandei tudo para Marta, que respondeu com um áudio longo. Helena, isso é ouro. Com essas provas, a gente não só garante a condenação dele, como também pode pedir reparação por danos morais e materiais. Você pode sair disso não só vingada, mas financeiramente compensada. Vingada. A palavra soou estranha na minha cabeça. Eu não queria vingança. Queria justiça. Queria que Daniel pagasse pelo que fez. Mas mais do que isso, queria minha dignidade de volta. No domingo, Felipe apareceu de novo. Bateu na porta por quase 10 minutos até eu atender. Estava desgrenhado, com olheiras profundas, a barba por fazer. Mãe, por favor, a gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Tem sim. Preciso te contar minha versão. Preciso que você entenda que eu não queria te machucar. Contra meu melhor julgamento, deixei ele entrar. Beatriz ficou na sala conosco, uma presença protetora que me dava força para não ceder. Felipe sentou na beirada do sofá, as mãos nervosas mexendo na barra da camisa. Mãe, eu sei que fiz besteira, sei que devia ter te contado, mas o pai, ele me convenceu. Disse que você estava ficando esquecida, que não tinha mais cabeça para gerenciar as finanças. Disse que era só uma forma de proteger a família, de garantir que quando você ficasse mais velha, tudo estaria em ordem. Esquecida? Repeti, incrédula. Felipe, eu me aposentei há 2 anos, ainda tenho 58 anos, não sou senil. Eu sei, mas ele foi muito convincente, mãe. Disse que era preventivo, que você mesma ia agradecer mais para frente. E eu precisava de dinheiro. A empresa está mal. Estou devendo o condomínio há meses. As meninas têm escola particular cara. O pai prometeu que quando tudo estivesse resolvido, ele me ajudaria. Então era isso. Meu filho me traiu por dinheiro. Não por lealdade ao pai, não por acreditar genuinamente que estava me protegendo, mas por interesse próprio. Sai daqui, falei, minha voz baixa, mas firme. Mãe, sai da minha casa, Felipe. Agora. Você não pode fazer isso, sou seu filho. E eu sou sua mãe, e você me vendeu por promessas de dinheiro. Levantei, apontando para a porta. Sai. E não volta enquanto não tiver algo mais sincero para me dizer do que essas desculpas patéticas. Ele ficou ali parado por mais alguns segundos, boquiaberto, como se não acreditasse que eu estava realmente o expulsando. Então levantou, os olhos marejados. Você vai se arrepender disso. Vai ficar sozinha, sem ninguém. Prefiro sozinha do que cercada de pessoas que me apunhalam pelas costas. Ele saiu batendo a porta. Ouvi o carro dele arrancando com tudo, os pneus cantando no asfalto. Beatriz veio até mim e me abraçou. Você está tremendo. Estou, mas fiz o certo. Fez, e eu estou orgulhosa de você. Na segunda-feira, fui até a delegacia. Daniel estava sendo transferido para um presídio provisório enquanto aguardava audiência de custódia. Marta me encontrou lá, com uma pasta cheia de documentos. Helena, com tudo que você me mandou, temos um caso fortíssimo, mas preciso te avisar. Daniel contratou um advogado particular, e ele vai tentar de tudo. O que, por exemplo? Vai alegar que vocês eram casados em comunhão de bens,
que ele tinha direito de mexer nas finanças, que não houve intenção criminosa. Pode até tentar te desqualificar, dizer que você é vingativa, histérica, essas coisas. Deixa ele tentar, respondi, sentindo uma determinação fria tomar conta de mim. Eu tenho a verdade do meu lado. A audiência de custódia foi marcada para quarta-feira. Marta me avisou que provavelmente Daniel seria solto mediante fiança, mas com medidas cautelares. Ele não vai poder te procurar, nem chegar perto da casa, e vai ter que devolver o acesso às contas que ele bloqueou. Quando cheguei ao fórum na quarta-feira, a imprensa já estava lá. Alguém tinha vazado a história, e agora havia câmeras, repórteres, gente gritando perguntas. Dona Helena, é verdade que seu marido tentou roubar sua herança? Como a senhora se sente sendo traída pelo próprio filho? Marta me guiou para dentro, ignorando tudo. Na sala de audiência, vi Daniel pela primeira vez desde o hotel. Ele estava pálido, menor de alguma forma, com aquela roupa laranja de presidiário que parecia consumi-lo. Quando nossos olhos se encontraram, ele tentou sorrir. Aquele sorriso que sempre me derretia. Mas agora só me causava náusea. O juiz começou a audiência, ouvindo primeiro o promotor, depois o advogado de Daniel. As palavras técnicas voavam pela sala, mas eu captava o essencial: tentativa de fraude, falsificação ideológica, estelionato qualificado. Quando chegou minha vez de falar, levantei e olhei direto para Daniel. Meritíssimo! Vivi 28 anos com esse homem. Confiei nele com minha vida, meu dinheiro, meu futuro. E ele usou cada pedacinho dessa confiança para me roubar. Não foi um erro. Não foi um mal-entendido. Foi planejado, calculado, executado friamente. E contou com a ajuda do nosso filho. Minha voz não falhou. Não chorei. Disse cada palavra olhando nos olhos de Daniel, vendo a máscara dele finalmente cair. O juiz concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$100.000, com proibição de contato comigo e obrigação de devolver o acesso a todas as contas. Daniel foi solto no fim do dia. Mas eu não estava com medo. Porque agora, finalmente, eu tinha recuperado algo que havia perdido ao longo daqueles anos todos. Minha voz. A primeira semana depois da audiência foi estranha. A casa, que antes me parecia acolhedora, agora se sentia vazia e pesada ao mesmo tempo. Cada cômodo guardava memórias que doíam. A mesa onde jantávamos em família, o sofá onde assistíamos TV juntos, o quarto que eu dividia com Daniel e que agora parecia contaminado por sua traição. Beatriz ficou comigo por mais alguns dias antes de ter que voltar para Belo Horizonte. Você tem certeza que vai ficar bem sozinha? Ela perguntou na manhã em que partiu. Vou ter que ficar, respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Mas obrigada, Bia, por tudo. Depois que ela foi embora, o silêncio da casa se tornou ensurdecedor. Tentei manter a rotina. Acordava cedo, fazia café, regava as plantas, lia um pouco. Mas tudo parecia mecânico, sem sentido. Para que manter aquela casa enorme só para mim? Para que cozinhar se ia comer sozinha? Para que viver se as pessoas por quem eu vivia me haviam traído tão profundamente? Foram pensamentos sombrios que tentei afastar, mas que voltavam, especialmente à noite, quando o silêncio ficava mais pesado. Marta ligava quase todos os dias com atualizações. Daniel devolveu o acesso às contas, mas tem movimentações suspeitas que precisamos investigar. Parece que ele transferiu dinheiro para contas offshore nos últimos 6 meses. Offshore? Nem sabia direito o que isso significava, mas pelo tom de Marta, não era nada bom. Contas em paraísos fiscais, lugares onde é difícil rastrear dinheiro. Se conseguirmos provar que ele estava escondendo bens do casal, piora muito a situação dele. Cada nova descoberta era uma facada. Não pela perda do dinheiro em si, mas pelo que representava. Anos de mentiras, de manipulação, de eu ser tratada como idiota que não merecia saber onde o próprio dinheiro estava. Felipe tentou me ligar várias vezes. Eu nunca atendia.
Até que um dia ele mandou uma mensagem: Mãe, as meninas estão perguntando por você. Elas sentem sua falta. Pelo menos deixa eu levar elas aí no fim de semana. Aquilo me partiu. Minhas netas. 2 criancinhas inocentes que não tinham nada a ver com a podridão dos adultos ao redor delas. Será que era justo privá-las da avó por causa dos erros do pai? Respondi: Pode trazer, mas você não entra. Deixa elas no portão. No sábado, ouvi a campainha tocar. Quando abri, lá estavam elas, Júlia e Marina, com seus sorrisos banguela e abraços apertados. Vovó, a gente estava com saudade. Felipe estava um pouco atrás, constrangido. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Vi nele algo que parecia arrependimento genuíno, mas desviei o olhar. Ainda não estava pronta para perdoar. Busco elas às 5, ele disse baixinho. Apenas assenti e fechei o portão. Aquelas horas com as meninas foram um bálsamo. Brincamos no jardim, fizemos biscoitos na cozinha, assistimos desenho. Elas não perguntaram sobre o avô, não mencionaram nada do que estava acontecendo. Eram apenas crianças querendo amor e atenção, e eu dei todo o que tinha. Quando Felipe voltou para buscá-las, Marina disse: Vovó, você tá triste? Meu coração apertou. Um pouquinho, amor, mas fico melhor quando vocês estão aqui. Então a gente volta sempre, Júlia declarou, abraçando minha perna. Depois que foram embora, a casa voltou a ficar silenciosa, mas era um silêncio diferente, menos pesado. Como se aquelas horinhas tivessem me lembrado que ainda havia coisas boas na vida, ainda havia amor puro e verdadeiro. Comecei a pensar no que fazer. Não podia simplesmente ficar naquela casa, afundando em autopiedade. Precisava reconstruir minha vida. Mas como? Por onde começar? Uma noite, folheando revistas antigas, encontrei uma reportagem sobre mulheres que recomeçaram depois dos 50. Uma delas tinha aberto uma pequena pousada no interior. Outra tinha voltado a estudar e se formado em psicologia. Outra tinha viajado sozinha pela Europa. Sozinha. A palavra me assustava e fascinava ao mesmo tempo. Eu nunca tinha feito nada sozinha de verdade. Sempre tive alguém ao meu lado. Meus pais, depois Daniel, depois os filhos. Sempre alguém para consultar, para agradar, para considerar. E se pela primeira vez na vida eu pensasse só em mim? Liguei para uma antiga amiga, Carla, que trabalhava numa agência de viagens. Carla, quero fazer uma viagem, sozinha. Ela ficou surpresa, mas empolgada. Que tipo de viagem? Não sei. Algo diferente. Algo que me tire da zona de conforto. Ela mandou várias opções: Paris, Buenos Aires, Lisboa. Mas quando vi as fotos de uma pequena vila na Toscana, algo dentro de mim se acendeu. Campos de girassol, vinícolas antigas, comida caseira, aquela vida simples e bela que sempre admirei nos filmes, mas nunca achei que viveria. Essa, falei, apontando para a tela. Quero ir para essa. Tem certeza? É bem isolado, Elô, e você não fala italiano. Tenho certeza. Marquei a viagem para dali a 2 meses. Tempo suficiente para resolver as questões legais mais urgentes e me preparar psicologicamente. Quando contei para Beatriz, ela ficou radiante. Você merece isso, maninha. Merece recomeçar, viver coisas novas. Estou tão orgulhosa de você. Marta também aprovou. Vai te fazer bem sair um pouco desse ambiente. Mas, Helena, tem uma coisa que preciso te contar. Meu estômago apertou. O quê? Daniel está tentando acordo. O advogado dele me procurou. Ele quer propor uma divisão amigável dos bens e pede que você retire a queixa criminal. De jeito nenhum. Imaginei que diria isso. Mas preciso te avisar. Se formos para o júri, o processo pode demorar anos. E vai ser desgastante. Ele vai tentar te desmoralizar, questionar sua sanidade mental, sua capacidade de julgamento. Deixa ele tentar. Não vou recuar, Marta. Ele precisa pagar pelo que fez. Então vamos em frente, mas se prepare, porque vai ser uma batalha. E foi. Nas semanas seguintes,
o advogado de Daniel começou a espalhar histórias pela cidade. Que eu era instável, que tinha tendências paranoicas, que estava inventando tudo por vingança porque ele tinha me traído. A palavra traição era sempre colocada como um motivo real, tentando reduzir tudo a uma briga de casal. Mas eu tinha as provas, tinha os documentos, as gravações do hotel, o depoimento da mulher que se passou por mim. Tinha tudo. A data do julgamento foi marcada. 3 meses depois. 3 meses que pareceram eternos e rápidos ao mesmo tempo. Nesse meio tempo, mantive as visitas das netas aos sábados. Felipe e eu trocávamos apenas o necessário, cordiais mas distantes. Ele havia perdido o emprego, soube por terceiros e estava morando num apartamento pequeno alugado. Parte de mim sentiu pena, mas a maior parte sabia que consequências precisavam existir. Uma semana antes do julgamento, Daniel tentou me ligar. Eu não atendi, mas ele deixou uma mensagem de voz. Elô, eu sei que você não quer falar comigo, mas por favor, escuta essa mensagem. Eu errei. Errei muito, eu sei. Fui ganancioso, egoísta, te tratei mal. Mas juro que nunca quis te machucar de verdade. Achei que estava sendo esperto, que estava protegendo nosso futuro. Sei que parece loucura agora, mas na minha cabeça fazia sentido. Por favor, para com esse processo. A gente pode conversar, pode resolver isso entre nós. Não precisa me destruir por completo. Pensa nos anos que vivemos juntos, nas coisas boas que tivemos. Isso não pode acabar assim. Ouvi a mensagem 3 vezes. Em cada uma, senti menos. Na primeira, ainda doeu um pouco. Na terceira, era só a voz de um estranho tentando manipular mais uma vez. Deletei e bloqueei o número. O dia do julgamento amanheceu frio e nublado, como se o céu estivesse de luto junto comigo. Acordei às 5 da manhã, incapaz de dormir mais. Fiquei sentada na varanda, tomando café e vendo o sol nascer timidamente entre as nuvens, pensando em como minha vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Há 6 meses, eu era uma mulher casada, avó dedicada, vivendo uma vida que julgava feliz. Hoje, ia testemunhar contra o próprio marido num tribunal, lutando para recuperar o que era meu por direito. Beatriz tinha voltado na noite anterior e dormiu no quarto de hóspedes. Quando desceu, já me encontrou arrumada, com o vestido azul marinho que Marta sugeriu. Sóbrio, mas digno, foram as palavras dela. Cabelo preso, maquiagem leve. Pronta? Ela perguntou. Pronta. O fórum estava cheio. Não esperava tanta gente, mas aparentemente o caso tinha ganhado certa notoriedade na cidade. Empresário tenta roubar esposa, tinha virado manchete no jornal local. Havia curiosos, conhecidos, até algumas amigas que fiz no clube e que vieram me apoiar. Daniel já estava lá quando chegamos. Estava de terno, barbeado, com aquela aparência respeitável que sempre soube manter. Quando me viu, tentou se aproximar, mas Marta se colocou entre nós. Seu cliente está proibido de se aproximar da minha cliente, doutor. Ela disse para o advogado dele, um homem careca de óculos chamado Dr. Henrique. Só quero conversar 2 minutos, Daniel insistiu, tentando contornar Marta. Não, respondi, olhando direto para ele pela primeira vez em meses. Não temos nada para conversar. Te vejo lá dentro. A expressão no rosto dele foi de genuína surpresa, como se ainda esperasse que eu cedesse, que a velha Helena voltasse e perdoasse tudo em nome da paz. Mas aquela Helena tinha morrido no Hotel Millennium. A que estava ali era outra pessoa. Entramos na sala do júri. Era menor do que eu imaginava, com paredes de madeira escura e um ar pesado de seriedade. Os jurados já estavam em seus lugares, 7 pessoas comuns que decidiriam o destino de Daniel. O juiz, Dr. Augusto Ferreira, era um homem de uns 60 anos, conhecido por ser rigoroso, mas justo. Ele abriu a sessão e explicou os procedimentos aos jurados. Então, o promotor público, Dr. Márcio, começou sua fala. Senhores jurados, o caso que trazemos hoje não é simplesmente uma discórdia conjugal.
É um crime premeditado, planejado meticulosamente por um homem que usou a confiança de sua esposa para roubá-la sistematicamente ao longo de anos. Ele apresentou as provas, uma por uma. As gravações do hotel mostrando Daniel fazendo check-in com a falsa Helena. Os documentos falsificados com minha assinatura. Os extratos bancários mostrando transferências não autorizadas. Cada evidência era como uma martelada, construindo um caso sólido e irrefutável. Então, foi minha vez de testemunhar. Subi ao banco das testemunhas com as pernas tremendo, mas quando sentei e coloquei a mão sobre a Bíblia para jurar dizer a verdade, senti uma calma estranha tomar conta de mim. Dr. Márcio fez as perguntas com gentileza. Dona Helena, a senhora tinha conhecimento das movimentações financeiras que seu marido fazia em seu nome? Não. Ele sempre disse que cuidava de tudo, que eu não precisava me preocupar. Eu confiava nele. E quando descobriu o que estava acontecendo no hotel, o que sentiu? Respirei fundo. Senti que tinha sido enganada, não só nos últimos meses, mas por anos. Cada vez que assinei um papel sem ler porque ele disse que era só uma formalidade, cada vez que deixei ele gerenciar tudo porque ele entendia mais de finanças, eu estava sendo manipulada. E o pior não foi perder o dinheiro, foi perder a confiança em alguém que eu amava. Ouvi alguns murmúrios na plateia. Olhei para Daniel, que mantinha a cabeça baixa. Então chegou a vez do Dr. Henrique me interrogar. E ele foi implacável. Dona Helena, a senhora não acha que está exagerando? Seu marido tentou reorganizar os bens do casal, algo que muitos casais fazem. A senhora não está usando isso como desculpa porque descobriu que ele tinha uma amante? Não é sobre a amante, respondi, mantendo a voz firme. É sobre falsificar minha assinatura, me usar, me roubar. Roubar? Mas eram bens do casal, não eram? Vocês não eram casados em comunhão de bens? Éramos, mas ele estava transferindo minha parte para o nome dele sem meu conhecimento. Isso é roubo. A senhora não acha que está sendo vingativa? Afinal, vocês foram casados por quase 30 anos. Senti a raiva subir, mas a controlei. 30 anos de mentiras, aparentemente. E não estou sendo vingativa. Estou buscando justiça. O interrogatório durou mais de 1 hora. Doutor. Henrique tentou de tudo, me fazer parecer confusa, instável, rancorosa. Mas eu mantive minha versão, calma e consistente, apoiada pelas provas irrefutáveis que tínhamos. Depois, foi a vez de Daniel testemunhar. Ele subiu ao banco parecendo menor, curvado. Sua defesa era previsível. Ele só estava tentando proteger a família, garantir o futuro, evitar impostos desnecessários. Nunca teve intenção de prejudicar ninguém. Senhor. Daniel, o promotor perguntou. Se suas intenções eram tão nobres, por que contratou uma mulher para se passar por sua esposa? Por que não simplesmente conversou com ela sobre suas preocupações? Daniel hesitou. Eu achei que seria mais fácil assim. Minha esposa é teimosa, não aceitaria meus conselhos. Então a solução foi enganá-la? Forjar a assinatura dela? Subornar funcionários de hotel para esconder suas ações? Não foi bem assim, não foi? Temos gravações provando tudo, senhor. Daniel não tinha resposta. Ficou ali, balbuciando desculpas fracas que nem ele mesmo parecia acreditar. O próximo a testemunhar foi Roberto, o gerente do hotel. Ele contou toda a história, o check-in suspeito, a tentativa de suborno de Felipe, a decisão de me ligar. Eu sabia que algo estava errado. Trabalho neste ramo há 20 anos e aquilo não era normal. Então chamaram Silvio, o advogado. Ele tinha feito acordo de delação premiada, oferecendo depoimento em troca de redução de pena. Contou tudo, como Daniel o procurou, quanto pagou, como planejaram tudo nos mínimos detalhes. Ele disse que a esposa estava senil, que precisava proteger os bens dela. Eu não questionei muito. Ele pagava bem. Silvio admitiu, com vergonha na voz. A mulher que se passou por mim, Larisa, também testemunhou. Estava visivelmente nervosa, as mãos tremendo. Eu precisava do dinheiro. Ele me ofereceu R$ 50.000 só para assinar uns papéis.
Disse que era tudo legal, que a esposa sabia, mas não podia comparecer. Eu não sabia que estava cometendo um crime. Mas aceitou usar os documentos dela, imitar a assinatura, se vestir como ela? O promotor pressionou. Sim, ela admitiu baixinho. Foi errado, eu sei. Por fim, chamaram Felipe. Meu filho subiu ao banco evitando meu olhar. Estava magro, com olheiras profundas. O mês desde a prisão do pai claramente tinha sido duro. Senhor. Felipe, o senhor sabia o que seu pai estava planejando? O promotor perguntou. Sabia, Felipe admitiu, a voz quebrada. Ele me contou e me pediu ajuda. Disse que era para proteger os bens da família, que minha mãe estava ficando velha e poderia tomar decisões ruins. Eu acreditei nele. E tentou subornar o gerente do hotel? Sim, com dinheiro que meu pai me deu. Ele disse que era importante manter segredo até tudo estar resolvido. O senhor não achou estranho ter que esconder isso da própria mãe? Felipe finalmente olhou para mim, lágrimas nos olhos. Achei, mas meu pai foi muito convincente e eu estava desesperado por dinheiro. Ele prometeu me ajudar depois. Ouvir isso doeu mais do que esperava. Meu filho não me traiu por amor ao pai ou por acreditar que estava me protegendo. Me traiu por ganância. Por 30 moedas de prata, como no ditado. Depois dos depoimentos, os advogados fizeram suas alegações finais. Dr. Márcio foi contundente. Senhores jurados, as provas são claras. O réu planejou, executou e tentou encobrir um crime grave contra sua própria esposa. Não há dúvida razoável aqui, apenas fatos. Dr. Henrique, por sua vez, tentou apelar para o emocional. Estamos falando de uma família sendo destruída. Um homem que cometeu erros, sim, mas que agiu pensando proteger seu legado. Isso merece prisão ou merece uma segunda chance? Os jurados se retiraram para deliberar. Ficamos esperando por quase 3 horas. Beatriz segurou minha mão o tempo todo e eu agradecia silenciosamente pela presença dela. Finalmente, o juiz chamou todos de volta. Os jurados tinham chegado a um veredicto. O silêncio na sala era absoluto quando o porta-voz do júri se levantou. Um homem de meia idade, com óculos e expressão séria. Ele segurava um papel nas mãos e observei aquele pedaço de papel como se minha vida inteira dependesse dele. Porque, de certa forma, dependia. Quanto ao crime de falsificação de documento particular, ele começou, a voz firme. O júri considerou o réu Daniel Martins culpado, por unanimidade. Ouvi um suspiro atrás de mim. Não me virei para ver de quem era. Quanto ao crime de estelionato qualificado, o júri considerou o réu culpado, por unanimidade. Daniel deixou a cabeça cair para a frente, os ombros tremendo. Não sei se estava chorando ou simplesmente desabando. Quanto ao crime de formação de quadrilha, o júri considerou o réu culpado, por 6 votos a 1. Senti as lágrimas começarem a descer pelo meu rosto, mas eram lágrimas diferentes. Não de tristeza, mas de alívio, de validação, de justiça finalmente sendo feita. O juiz Dr. Augusto pegou o papel das mãos do porta-voz e analisou por alguns segundos. Então olhou para Daniel. Senhor Daniel Martins, este tribunal o considera culpado dos crimes pelos quais foi acusado. A sentença será proferida em audiência específica, mas adianto que o senhor enfrentará pena de reclusão. Além disso, determino a imediata devolução de todos os bens subtraídos à vítima, senhora Helena Martins, acrescidos de correção monetária e danos morais a serem calculados. Bateu o martelo. Está encerrada a sessão. Foi como se uma represa dentro de mim tivesse se rompido. Desabei no ombro de Beatriz, chorando, de alívio, de tristeza, de luto por tudo que perdi, mas também de alegria por ter tido coragem de lutar. Marta se virou para mim, os olhos brilhando. Você conseguiu, Helena, conseguiu. As pessoas vieram me cumprimentar, me abraçar. Amigas do clube, vizinhas, até desconhecidos que tinham acompanhado o caso e se emocionaram com minha história. Você é uma inspiração,
uma senhora de cabelos brancos me disse, segurando minhas mãos. Meu marido me roubou há anos e eu nunca tive coragem de denunciar, mas você me deu força para pelo menos pensar na possibilidade. Do outro lado da sala, vi Felipe se aproximando. Estava pálido, os olhos vermelhos. Parou a alguns passos de distância, como se tivesse medo de chegar mais perto. Mãe, ele disse, a voz rouca. Eu não sei o que dizer. Olhei para ele, meu filho, que havia crescido tanto e aprendido tão pouco. Não tem nada a dizer, Felipe. Pelo menos não hoje. Eu sei que estraguei tudo. Sei que te decepcionei. Mas quero que saiba que me arrependo. De verdade. Passei esses meses pensando em como fui idiota, em como joguei fora sua confiança por ganância. Se pudesse voltar no tempo... Mas não pode, interrompi. Ninguém pode. A única coisa que podemos fazer é lidar com as consequências das nossas escolhas. Ele assentiu, enxugando os olhos. As meninas perguntam por você toda hora. Meu coração apertou. Pode continuar trazendo elas aos sábados. Mas você e eu? Vai demorar muito tempo, Felipe. Muito tempo mesmo. Eu espero, ele disse, a voz quebrando. Vou passar o resto da vida esperando, se for preciso. Não respondi. Apenas me virei e saí do tribunal acompanhada de Beatriz e Marta. Lá fora, os repórteres nos cercaram. Microfones na minha cara, câmeras piscando. Dona Helena, como se sente com o veredicto? O que tem a dizer sobre seu marido? Vai perdoá-lo algum dia? Marta tentou me proteger, mas segurei seu braço. Tudo bem, falei baixinho. Então me virei para as câmeras. Me sinto aliviada. Aliviada que a justiça foi feita. E espero que minha história sirva de exemplo para outras mulheres que estão passando por situações parecidas. Não tenham medo de denunciar. Não deixem que o amor, ou o que achamos que é amor, nos cegue para os abusos. Nenhum relacionamento vale nossa dignidade. Disseram que foi essa fala que viralizou. Que apareceu em sites de notícias, foi compartilhada milhares de vezes nas redes sociais. Eu não liguei muito para isso na época. Só queria ir para casa, tomar um banho quente e dormir por dias. Mas quando cheguei em casa e abri o celular, havia centenas de mensagens de mulheres desconhecidas. Obrigada por ter coragem. Sua história me fez sair de um casamento abusivo. Você me inspira. Meu marido também mexe nas minhas finanças sem me contar, e eu nunca soube se estava exagerando ao me sentir desconfortável. Agora sei que não estou. Li cada uma, chorando. Chorando porque percebi que minha dor, minha humilhação, minha luta tinham servido para algo maior. Tinham ajudado outras mulheres a encontrarem suas próprias vozes. Nos dias seguintes, a vida começou a se reorganizar. Daniel foi sentenciado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto, com possibilidade de progressão para aberto se mantivesse bom comportamento. Felipe recebeu pena alternativa, prestação de serviços comunitários e multa, por ter sido considerado cúmplice secundário e por ter colaborado com a justiça. Silvio perdeu a licença para advogar e também recebeu pena alternativa. Larisa, a mulher que se passou por mim, foi liberada por ter feito acordo de delação e por ser considerada vítima da manipulação de Daniel. A casa, as contas, tudo voltou para meu nome. Marta conseguiu ainda que Daniel fosse condenado a me pagar R$200 mil de indenização por danos morais. R$200 mil. Dinheiro que ele tinha escondido em contas offshore, que agora tinham sido rastreadas e bloqueadas. Quando o dinheiro caiu na minha conta, fiquei olhando para o extrato sem acreditar. Não era só sobre o valor, era sobre a validação. O sistema tinha reconhecido que eu fui lesada, que sofri, que merecia reparação. Usei parte desse dinheiro para fazer algo que vinha adiando há semanas. Comprei a passagem para a Itália. Não mais dali a 2 meses, dali a 2 semanas. Você tem certeza? Beatriz perguntou quando contei. Não quer esperar um pouco? Processar tudo o que aconteceu? Já processei o suficiente, respondi. Agora quero viver.
Nos dias que antecederam minha viagem, arrumei a casa, guardei objetos, fiz uma limpeza não só física, mas emocional. Cada coisa de Daniel que encontrava, uma gravata esquecida, um livro dele, fotografias antigas, eu colocava numa caixa que depois doei. Não queria guardas nenhuma lembrança daquele homem que um dia amei, mas que nunca realmente existiu. No meu último sábado antes da viagem, Felipe trouxe as meninas como de costume. Mas dessa vez pediu para entrar. Só 2 minutos, mãe, por favor. Deixei. Ele ficou no hall da entrada, sem sentar, mexendo nervosamente nas mãos. As meninas correram para o quintal, alheias à tensão. Soube que você vai viajar, ele disse. Vou para a Itália, passar 1 mês lá. Ele assentiu. Você merece ser feliz. Fez uma pausa, respirou fundo. Mãe, eu sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que traí sua confiança da pior forma possível, mas quero que saiba que aprendi. Perdi o emprego, perdi o respeito das pessoas, quase perdi minhas filhas no processo de separação. Gabriela pediu divórcio quando soube de tudo. Não sabia disso. Sinto muito. Não precisa sentir. Eu mereci cada consequência, mas estou tentando ser melhor. Estou fazendo terapia, procurando emprego honesto, tentando ser um pai presente para as meninas. E um dia, espero poder ser um filho decente de novo. Olhei para ele, esse homem de 35 anos que parecia ter envelhecido 10 nessa provação toda, e senti algo que não esperava. Não perdão, ainda não. Mas compaixão. Ele estava sofrendo as consequências dos seus atos, e isso era justo. Mas também estava tentando crescer a partir delas. Eu espero isso também, Felipe. Falei honestamente. Mas vai demorar. Eu sei. E vou esperar. O tempo que for necessário. Depois que ele foi embora com as meninas, sentei na varanda com uma taça de vinho e o folder da viagem. Olhei as fotos daquela vila italiana, imaginei como seria andar por aquelas ruas de pedra, provar aqueles vinhos, conhecer pessoas novas que não conheciam minha história. Pela primeira vez em meses, senti algo próximo de empolgação. O aeroporto estava cheio naquela manhã de terça-feira. Beatriz tinha insistido em me levar, mesmo eu dizendo que pegaria um táxi. Não seja boba, é sua primeira viagem internacional sozinha. Vou te deixar no portão de embarque e só vou embora quando você entrar no avião. Fiz o check-in, despachei a mala, uma só, porque aprendi que não preciso carregar o peso do mundo nas costas. Na fila de segurança, olhei ao redor e vi tantas pessoas, casais, famílias, executivos solitários, cada um com sua história, seus dramas, suas alegrias, e eu era apenas mais uma. Uma mulher de 58 anos recomeçando a vida. Nada de especial, mas ao mesmo tempo, tudo de especial. Vai mandar notícias, né? Beatriz disse quando chegamos ao portão de embarque. Todo dia, prometo. Ela me abraçou forte. Estou tão orgulhosa de você, maninha, do que você se tornou, da força que encontrou. Você me inspira. Você me salvou, Bia. Se não tivesse vindo quando eu precisei, não sei se teria conseguido. Conseguiria sim, porque você é mais forte do que imagina. Quando chamaram meu voo, passei pelo portão com o coração acelerado. No corredor até o avião, olhei pela janela e vi São Paulo lá embaixo. A cidade que era minha casa, minha prisão, meu campo de batalha. Agora ia deixá-la por um tempo, buscar ar fresco, perspectiva nova. O voo foi longo, mas tranquilo. Li um livro, assisti a 2 filmes, conversei com a senhora sentada ao meu lado que também viajava sozinha. Meu marido morreu há 2 anos, ela contou. Resolvi fazer todas as viagens que sempre adiamos. Melhor tarde do que nunca, né? Melhor tarde do que nunca, concordei. Quando o avião pousou em Florença, o sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. Peguei minha mala, passei pela imigração e lá estava minha motorista, uma italiana de uns 40 anos, chamada Sofia, segurando uma placa com meu nome. Benvenuta! Ela exclamou, me abraçando como se fôssemos amigas de longa data.
Bem-vinda à Toscana. A estrada até a vila onde eu ficaria levou quase 1 hora, serpenteando por colinas cobertas de vinhedos e oliveiras. O pôr do sol foi o mais bonito que já vi na vida. Sofia tagarelava em italiano e inglês misturados, contando histórias da região, apontando paisagens. Você vai amar aqui, ela disse. É um lugar de cura. Muitas mulheres vêm aqui para recomeçar. Quando chegamos à vila, meu queixo caiu. Era como entrar num cartão postal. Casinhas de pedra, ruas estreitas, flores nas janelas, um silêncio pacífico quebrado apenas pelo canto de pássaros. Minha hospedagem era uma pequena casa que a dona da pousada havia reformado especialmente para hóspedes solo. Tinha um quarto aconchegante, uma salinha com lareira, cozinha pequena mas funcional e uma varanda com vista para os campos de girassol. É perfeito, murmurei quando Sofia me deixou lá. Desfrute, cara, você merece. Naquela primeira noite, sentei na varanda com uma taça de vinho local que a dona da pousada deixou de boas-vindas. Olhei as estrelas, tantas estrelas, muito mais do que conseguia ver em Campinas, e senti algo que não sentia há tanto tempo que quase não reconheci. Paz. Os dias seguintes se desenrolaram numa rotina gostosa. Acordava cedo, tomava café na varanda, caminhava pelos campos. Visitava vinícolas, onde aprendi sobre a produção do vinho. Fui a aulas de culinária italiana, onde a nona que ensinava me tratava como neta. Mette amore nella pasta, ela dizia. Coloque amor na massa. Conheci outras viajantes solitárias. Michelle, uma americana de 50 anos que estava se divorciando. Karen, uma australiana que tinha perdido a filha e viajava para lidar com a dor. Emma, uma inglesa que simplesmente quis se aventurar antes de ficar velha demais para isso. Todas nós, de alguma forma, estávamos curando feridas, buscando nós mesmas. Uma noite, estávamos todas jantando num pequeno restaurante da vila e Emma levantou a taça. Um brinde às mulheres que tiveram coragem de recomeçar. As recomeços, todas repetimos. No meio da viagem, recebi uma ligação de Marta. Helena, desculpa incomodar sua viagem, mas tem novidades. Daniel está querendo fazer acordo para reduzir a pena. Está se mostrando cooperativo, devolvendo tudo, aceitando todas as condições. Ele quer saber se você aceita escrever uma carta ao juiz pedindo clemência. Fiquei em silêncio por um momento, olhando para os campos dourados pela janela. Não. Tem certeza? Absoluta. Ele precisa cumprir a pena que recebeu. Precisa entender que ações têm consequências. Entendi. Só precisava confirmar. Depois que desliguei, não me senti mal pela decisão. Não senti que estava sendo vingativa ou cruel. Senti que estava sendo justa. Comigo, com ele, com todas as mulheres que um dia podem ser enganadas por homens que acham que podem fazer o que quiser sem pagar o preço. Nas últimas semanas da viagem, me permiti fazer algo que nunca tinha feito. Simplesmente existir. Não como esposa, não como mãe, não como avó, só como Helena. Lia livros sem ter que cozinhar para ninguém. Dormia até tarde sem sentir culpa. Comia o que queria quando queria. Usava roupas que Daniel sempre disse que não me caíam bem. E descobri que me caíam perfeitamente. Um dia, caminhando por uma trilha entre os campos, encontrei uma capela pequenina, quase escondida. Entrei, e mesmo não sendo particularmente religiosa, acendi uma vela. Não por Daniel, não por Felipe, mas por mim. Pela mulher que fui, pela mulher que me tornei, pela mulher que ainda vou ser. Quando minha viagem acabou e chegou a hora de voltar para o Brasil, senti uma pontada de tristeza. Mas era diferente da tristeza que sentia antes. Não era vazio. Era saudade de um lugar que me acolheu quando eu mais precisei. Sofia me levou de volta ao aeroporto. Você volta? Ela perguntou. Volto, respondi com certeza. Com certeza volto. No avião de volta, refleti sobre tudo. Sobre Daniel cumprindo pena. Sobre Felipe tentando reconstruir a vida. Sobre minhas netas que continuariam crescendo.
sobre Beatriz, que esteve ao meu lado em cada passo, e sobre mim. Sobre a mulher que descobriu, aos 58 anos, que não era tarde demais para lutar, para exigir respeito, para recomeçar. Quando o avião pousou em São Paulo, Beatriz estava lá me esperando, junto com Felipe e as meninas. Meu coração deu um pulo. Olhei para meu filho, que segurava as mãos das filhas, e vi algo diferente nele. Humildade genuína, remorso real. Elas insistiram em vir, ele disse quando me aproximei. Não consegui dizer não. Vovó, as meninas gritaram, correndo para me abraçar. Abracei-as forte, sentindo aquele amor puro e incondicional que só netos sabem dar. Então olhei para Felipe por cima das cabecinhas delas. Não disse nada, mas assenti levemente. Não era perdão. Ainda não. Mas era um começo. Um reconhecimento de que, assim como eu estava recomeçando, ele também estava tentando. E talvez, só talvez, um dia pudéssemos reconstruir algo. Não o que tínhamos antes. Aquilo estava morto e enterrado. Mas algo novo, mais honesto, baseado em respeito mútuo e não em dívidas emocionais. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.